E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje voltamos aí com a nossa série de vídeos Questões Todo Dia para a Polícia Militar do Estado do Paraná e também para a Polícia Civil do Estado do Paraná, certo? Dois editais abertos, dois editais aí com a mesma banca organizadora e a gente vai fazer muitas questões a respeito desses dois concursos, ok? Logo abaixo na descrição do vídeo a gente tem alguns links importantes para você. Tem os nossos dois grupos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Tem a nossa apostila de questões, tem o nosso curso de disciplinas específicas, o curso mais focado para a Polícia Militar, História, Geografia, o ECA e também Redação. Olha, presta atenção o nome do curso, cara, Disciplinas Específicas. Em nenhum momento eu falei curso completo, certo? A gente priorizou as disciplinas específicas para as pessoas que têm dificuldade de encontrar esse material, que tem um peso muito importante na sua prova, e para essas pessoas que já estão estudando para o concurso público, lembrando que esse concurso da Polícia Militar do Paraná é um pouco diferente, certo? Tem o simulado gratuito aí da Polícia Militar do Paraná, tem o link da apostila de conteúdo da Polícia Civil, bastante coisa bacana logo na descrição do vídeo, certo? Antes de a gente continuar, inscreva-se no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos e esmaga o like com força. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários do vídeo. A primeira questão é da Polícia Civil do ano de 2018, que diz o seguinte: em relação à lei penal no tempo, a irretroatividade da lei penal, é correto afirmar que a lei penal mais a severa aplica-se ao princípio da ultratividade, b. benigna aplica-se ao princípio da extratividade, c. severa aplica-se ao princípio da retroatividade mitigada, d. severa aplica-se ao princípio da extratividade e benigna aplica-se ao princípio da não ultratividade. Então você resolva aí a questão, dê o seu pause e em alguns instantes a gente volta aí para a resolução, beleza? Bom, o que você precisa entender primeiro é a diferença entre ultratividade e retroatividade. Ultratividade ocorre quando a lei, mesmo depois de revogada, ela continua a regular os atos ocorridos durante a sua vigência, tá? Ocorreu um fato, tinha uma lei naquela época, mas essa lei foi revogada. Porém, os fatos ocorridos durante a sua vigência vai ser aplicada aquela lei. Estamos falando da ultratividade. Retroatividade. A retroatividade é a possibilidade conferida à lei penal de retroagir no tempo, a fim de regular os fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Em poucas palavras, retroatividade, ela vai voltar no tempo, tá? Ela vai retroagir no tempo. Então, só com essa distinção aqui, a gente já consegue perceber que o gabarito dessa nossa primeira questão é a questão B. Por quê? Porque trata de uma lei benigna para beneficiar o réu. O Código Penal admite sim a extratividade quando for para beneficiar o réu, ok? Então, quando for para beneficiar o réu, pode sim haver a extratividade. A extratividade é um gênero o qual engloba dois subgêneros, tá? O subgênero da retroatividade e o subgênero da ultratividade, beleza? Partimos aí para a próxima questão. A questão de número 2 é uma questão da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, escrivão, tá? E diz o seguinte: é correto afirmar acerca dos princípios constitucionais, preste atenção, pô Renato, não é aula de constitucional, do direito penal, tá? Então é correto afirmar acerca dos princípios constitucionais do direito penal. Então são princípios do direito penal, constitucionais que estão na Constituição, mas que tratam do direito penal. Item A. A fixação de crimes e das respectivas penas não depende de lei formal. B. Para beneficiar o réu, a lei penal poderá ser aplicada retroativamente. C. A lei penal poderá deixar de incriminar uma conduta já tipificada por legislação anterior. D. As penas cruéis poderão ser aplicadas caso o delito cause grande comoção social. E.
na impossibilidade do cumprimento da pena pelo réu, os seus familiares poderão ter a liberdade restringida. Para tudo, para tudo. Sem pensar muito, dá o seu pause aí, pausou, resolva a questão. Sem pensar muito, aí é que você já nunca viu o Código Penal na vida. Pô, já tira a letra E. Quer dizer, se eu fiz um crime, o meu filho vai pagar, minha filha vai pagar pelo meu crime? Não, né? Ao item D, as penas cruéis poderão ser aplicadas caso o delito cause grande comoção. Então, se ele cometeu um estupro, por exemplo, eu posso ir lá e aplicar uma pena cruel? Também não pode, tá? C, a lei não poderá deixar de incriminar uma conduta já tipificada por legislação anterior? Não, também está errado. Vamos ver o que diz o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos seus efeitos penais da sentença condenatória. Voltando um pouquinho lá, condenatória. Quando essa pena gerar direitos civis, que no caso é a indenização, pode. Sentença penal condenatória cessa. Beleza? Então o item C também está incorreto. Vamos pular a B por questão de logística e vamos para o item A. A fixação dos crimes e das respectivas penas não depende de lei formal. Quer dizer que o cara praticou uma conduta. Essa conduta não tem lei formal tipificando ela como crime. Então, não precisa? Não, né? Errado também. Artigo 5º da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem a prévia combinação legal. Também está errada, beleza? E o nosso gabarito correto, então, também da segunda questão, gabarito B de boa questão, boa análise, ok? Vamos aí para a próxima questão. Questão número 3, aí na tela para você. A questão número 3 é uma questão de analista judiciário do ano de 2017. Sobre a aplicação da lei penal, é correto afirmar que a. O Código Penal adotou o princípio da territorialidade em relação à aplicação da lei penal no espaço. Tal princípio é absoluto, não admitindo qualquer exceção. B. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz do conhecimento da aplicação da lei mais benigna. C. A lei penal aplicável para os crimes permanentes será aquela vigente quando se iniciou a conduta criminosa do agente. D. Quando o abolite o crime se verificar depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, extinguir-se-ão todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. E. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determine, aplique-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então agora você pode dar uma pausa aí para resolver essa questão. O gabarito dessa questão é o gabarito E, tá? Que diz que sobre a aplicação da lei penal é correto afirmar que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinem, aplique-se ao fato praticado durante a sua vigência. Esse item E está correto porque está embasado no artigo 3º do Código Penal, que diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ok? Então, essas leis excepcionais ou temporárias são aplicáveis em situações análogas e justificam a ultratividade, porque elas visam justamente resguardar os fatos ocorridos em circunstâncias extraordinárias, circunstâncias em quais a lei não estava mais em vigência, ok? Gabarito dessa questão, gabarito E, tá? Vamos ver por que os outros itens estão incorretos. Vamos ver por que o item D está errado. Quando acontece o abolitio criminis, todos os efeitos penais são cessados, tá? E o item traz um texto diferente, então ele está incorreto. O item C está errado porque quando for um crime permanente ou um crime continuado, aplica-se a lei mais gravosa, em regra, tá? Claro que sempre respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, ok? Por isso que o item C está incorreto.
O item B está incorreto porque está tratando da súmula 611 e veio uma pegadinha bem sacana ali quando trata do transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo do conhecimento, como traz a questão, e a súmula 611 diz juízo das exceções e aplicação da lei mais benigna. Também tornou o item B incorreto. E o item A está incorreto porque o Código Penal adotou o princípio da territorialidade em relação à aplicação da lei penal no espaço. Tal princípio é absoluto, não admitindo qualquer exceção. Primeiro, você já sabe que nenhum princípio, nem os constitucionais são absolutos, quem dirá o direito penal ter um princípio absoluto? Também está errado.